Eu acho que é interessante a gente dialogar um pouco a respeito, né, da atuação do Ministério Público, de todo esse cenário, né, que a gente está vivendo, como que o órgão tem trabalhado, como que os promotores têm trabalhado, né, e essa importância da atuação do MP também, né? Então, o senhor fica à vontade, né, a fala é sua, estamos todos aqui. Obrigado, professora. Eu acho que eu preciso primeiro esclarecer aos colegas aí, acadêmicos que eu preciso arguir aqui, fazer uma arguição de suspeição com relação às colocações aí elogiosas aí da professora Isa. De fato, eu fui professor aí nessa instituição durante um período. Foi um período de extrema alegria, de extrema felicidade para mim, um período de muito crescimento. Cresci com os colegas professores, cresci com os colegas da coordenação, cresci como ser humano porque fiz aí grandes amizades que perduram até hoje, e a prova está aí, nesse depoimento absolutamente viciado da professora Isa, e cresci sobretudo com os alunos, com os acadêmicos que me ensinaram muito, me forçando e me impulsionando a aprender mais, porque você precisa aprender 30 vezes mais do que você sabe para você poder explicar ou ajudar a pessoa 1/30 daquilo que você já sabe. É muito difícil você passar para alguém o conhecimento apenas com aquilo que você tem. A responsabilidade da transmissão do conhecimento, a professora Isa é uma professora de escola, uma pessoa que tem muita experiência na atividade letiva, pode testemunhar isso. A responsabilidade do professor é muito grande, e os alunos me ensinaram muito isso aí. Então, foi um período de muito aprendizado e um período muito feliz para mim. Então, retornar a essa instituição virtualmente hoje, mas presencialmente, como já retornei numa série de outras ocasiões, é sempre uma alegria, sempre uma felicidade. Muito obrigado, professora Isa, por esse convite. Fiquei muito feliz, né? Não hesitei. Quando li no seu WhatsApp a pergunta, posso lhe fazer o convite? Já comecei a digitar o aceito, antes mesmo de saber qual era o convite, porque vindo daí, todo o convite para mim é sempre, na verdade, quase que um mandamento, apenas declinável mediante uma impossibilidade absoluta. E no caso, não havendo uma impossibilidade absoluta, cá estamos para falar hoje sobre Tribunal do Júri. E que felicidade nós estamos reunidos para falar do júri com vocês. Falar do júri com vocês une, para mim, duas paixões, que são a paixão... Dr. Douglas, deixa eu só te cortar um pouquinho, porque a professora Jane entrou, eu tenho certeza que ela quer te dar um oi. Põe ela no ar aí, deixa eu ouvi-la. Meu lindo, tu tá me vendo? Eu quero ver você. Cadê você? Apareceu. Um beijo, seja bem-vindo. Muito obrigado, seja bem-vindo a você, que chegou agora. Tudo Sabe bem que contigo? eu tinha esquecido? E a Zeli entrou agora e disse assim, Jane, tu não vai assistir? E daí que eu me dei conta que era você, gato. Fiquei mortificada, mas cheguei a tempo, né? Mas tu tá ficando habitual em chegar atrasada nos meus eventos. Verdade, verdade, isso mesmo. Já é o terceiro consecutivo. Verdade. Um beijo, obrigada, seja bem-vindo. Mas chegando em ponto ou chegando atrasada, você é sempre bem-vindo, porque você mora no meu coração, gente.
Eu sei, você no meu. Obrigado. Feliz pela tua presença aí. Mas, como eu dizia, falar do júri aqui, nesse ambiente, falar do júri aqui, nesta universidade em particular, e para mim, duas paixões, porque Travou? Eu acho que travou o vídeo dele, né? Sim, sim. O áudio, né? Porque eu não tô vendo ele, não. Eu vou falar com ele aqui só um pouquinho. Voltou? fui eu quem caiu? Foi. Coisas da internet. Mas, enfim, falando dessas duas paixões, vamos aí, me digam em primeiro lugar para que semestre nós estamos falando. Nono e 10º semestre. É o último ano do curso. Nossa, estamos falando então para breves colegas, breves colegas que logo estarão aí me derrubando na tribuna do júri, logo estarão aí me espetando com seus espadachins, né, na tribuna do júri. Isso é uma alegria tremenda. Mas, como a gente sempre diz, sem reservas de conhecimento, jamais poupando de partilhar o conhecimento, vamos contribuir o máximo possível para que esses jovens aí que estão agora ingressando no mercado de trabalho ingressem com o maior volume possível de conhecimento para que eles cheguem com toda a força e para aqueles que têm a vontade de ingressar no tribunal do júri ganhem mais gás ainda, e para aqueles que ainda não afloraram isso, que de repente ponham aí uma sementinha e venham para esse lado. Pois bem, Tribunal do Júri, agora, sabendo o público que nós temos em frente, nós sabemos que nós não precisamos dizer a eles que o Tribunal do Júri é um segmento especializado, uma ramificação especializada dentro do processo penal, uma setorização do processo penal que se diferencia do processo comum, do processo penal comum, uma vez que ele tem um rito todo diferenciado, um rito todo próprio. Enquanto o processo comum ele se principia com a denúncia e caminha na sua instrução processual com a finalidade de produzir provas e de produzir elementos rumo à decisão final a ser dada pelo juiz de direito, nós sabemos que no processo do júri nós temos esta instrução processual destinada a convencer o juiz de direito da existência de certeza de materialidade e indícios suficientes de autoria para quê? Para que o juiz pronuncie ou não o acusado. Isso todos aqui sabemos, porque todos passamos já por as devidas etapas do processo penal e sabemos, portanto, que o destino da prova, o destino da instrução é atingir a pronúncia. Chegando no final da instrução processual, o processo do júri ele se diferencia do processo comum, portanto, porque o caminho da prova não é o convencimento do juiz para condenar ou absolver, mas sim para remeter o caso
ao conselho de sentença que este, sim, irá condenar ou absolver o acusado. Então, nós temos aí já um diferencial do júri no aspecto processual. Agora, começar a atuar na seara penal e vão atuar dentro da seara penal em processos comuns que não são do júri ou em processos do júri, vão perceber essa diferença. Nos processos comuns, vocês vão destinar a atuação de vocês na instrução processual com vistas a convencer o juiz de direito da culpa ou da não culpa do acusado, se estiverem na banca da acusação, seja como promotores de justiça ou advogados assistentes de acusação, ou provando a absolvição, se estiverem na banca da defesa, mas se num processo de júri estarão tentando, na acusação ou na assistência de acusação, provar a existência de indícios suficientes de autoria e certeza de materialidade para pronunciar o réu, ou o contrário, se estiverem na defesa, tentarão provar a inexistência desses elementos para buscar a impronúncia do acusado. Esse é o diferencial. No júri, os elementos se destinarão a mandar o réu a plenário ou não. Portanto, nós temos uma carga decisória de menor intensidade nas mãos do juiz de direito ao final dessa instrução. E relegamos esta carga decisória de maior intensidade para um segundo momento, que é o momento do plenário, que é o momento do julgamento em plenário, onde os 7 jurados exercem o papel de juízes de fato, fazem verdadeiramente o papel de julgadores da causa. E lá, no julgamento em plenário, nós temos, enfim, após a etapa da preparação do processo em plenário, que começa ali com o artigo 422, com a possibilidade de juntada de documentos, a possibilidade de se arrolar testemunhas e tudo mais, até a instrução em plenário, que tem o interrogatório do réu, pode ter a oitiva de testemunhas, pode ter a inquirição de peritos, e, posteriormente, os debates. Nós temos encerrado tudo isso, a votação e a decisão pelo Conselho de Sentença. Portanto, nós temos estes 2 panoramas processuais que definem quais são os 2 paradigmas fundamentais no processo penal, o processo comum e o processo do júri, com este diferencial, o diferencial de não ser uma instrução processual destinada à condenação ou à absolvição, mas a uma decisão judicial que manda o caso a júri para, em plenário, o caso ser resolvido. Portanto, nós temos aí este ponto fundamental, mandar o caso a júri. Este é o objeto da sentença na qual culmina a instrução processual. Um segundo ponto a ser observado, que é o diferencial no aspecto do direito penal do processo do júri. Em todos os processos de instrução comum, nós julgamos ordinariamente praticamente todos os crimes comuns. São poucos os processos que têm ritos especiais. Alguns deles têm ritos especiais, mas a grande massa das nossas classificações típicas são julgadas pelo processo ordinário, pelo rito ordinário do Código de Processo Penal. O que é julgado pelo rito do júri? São os crimes dolosos contra a vida. Aí nós temos o homicídio, o infanticídio, o aborto e o induzimento ou o auxílio ao suicídio. O induzimento ou auxílio ao suicídio, eu confesso a vocês que tentei lembrar aqui, mas não, de fato, não lembro. Em 23 anos atuando no júri, não lembro de nenhum caso de induzimento à instigação ao suicídio. Infanticídio
sei de 2 colegas que tiveram casos de infanticídio. Eu nunca tive a ocasião de enfrentar um infanticídio na minha história no Tribunal do Júri. Aborto, participei, inclusive, de um caso aqui em Campo Grande, que foi, inclusive, um caso de repercussão nacional, uma clínica de aborto que foi desmantelada aqui em Campo Grande e que gerou, em razão dos casos de aborto que foram ali encontrados, milhares de processos de aborto e acabaram sendo processados em todas as promotorias aqui de Campo Grande. Mas aquilo foi um caso excepcional, um caso único que surgiu, e o aborto ele é bastante raro. Essencialmente, a grande totalidade, ou a quase totalidade dos casos, é de homicídio. Então, nós trabalhamos no processo do Tribunal do Júri, basicamente com um artigo, que é o artigo 121 do Código Penal. Aquele artigo, com o seu parágrafo 1º, que trata do homicídio privilegiado, com o seu parágrafo 2º, que trata do homicídio qualificado. E aí os seus incisos que definem as suas qualificadoras. Esse é o plexo, o pequeno quadradinho que os senhores e as senhoras, os moços e as senhoritas que vão trabalhar com direito penal e emergir na seara do Tribunal do Júri, vão trabalhar com esse quadradinho. Vocês vão pegar todo o universo do direito, que é enorme. Vamos aqui reduzir bem. Eu gosto muito dessa redução. Nós vamos pegar todo o universo das ciências humanas. Dentro do universo das ciências humanas você tem filosofia, sociologia, história, a psicologia, o direito e tudo mais. Você pega um pedaço que é o direito. Dentro de todo o universo plexo do direito, você tem vários ramos do direito civil, direito empresarial. Você tem o direito internacional, você tem o direito penal. Você separa um pedaço que é o direito penal. Dentro aqui do direito penal, você tem vários ramos do direito penal. E você tem o direito penal internacional, você vai ter, enfim, você pode trabalhar com tráfico de drogas, você pode trabalhar com crimes contra o patrimônio, você pode trabalhar com um monte de coisa. Nós vamos trabalhar com crimes contra a vida. Mas nos crimes contra a vida, nós trabalhamos essencialmente com um homicídio. Um crime que é o homicídio. Então, todo o plexo das ciências humanas nós vamos cair e reduzir para o direito e vamos trabalhar aqui essencialmente com um artigozinho, que é o 121 do Código Penal. Então, para você que quer ser senhor ou senhora do Tribunal do Júri, tenha 2 palavras em mente que vão reger a sua vida, vão dominar a sua vida para todo sempre. Matar alguém. Essas palavras vão te perseguir pelo resto da sua vida. Se você for atuar no júri, matar alguém são palavras que vão te perseguir pelo resto da sua vida. Acho que não tem nada que eu tenha ouvido mais do que isso. Talvez Roberto Carlos. Acho que Roberto Carlos eu ouvi mais do que isso. Mas, fora Roberto Carlos, matar alguém é a coisa que eu mais ouvi em toda a minha vida. Por quê? Porque é com isso, exatamente com o caput do artigo 121, que nós trabalhamos essencialmente no Tribunal do Júri. Então, este é um diferencial. Enquanto no procedimento comum, nós trabalhamos com uma pleiade de crimes a partir da saída dos dolosos contra a vida. Nós seguimos com todo o Código Penal e toda a legislação esparsa. No Tribunal do Júri, nós operamos essencialmente com o crime de homicídio. E, eventualmente, muito eventualmente, com aborto, e muito, 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 muito raramente com infanticídio, e muito, muito, mas muito mais raramente ainda com instigação ao suicídio. E o terceiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês, e este eu acho que é o ponto fundamental, é o diferencial do Tribunal do Júri no que diz respeito ao diferencial do que toca à formação acadêmica. E aqui é uma coisa que nós sempre tocamos e falamos,
aqueles, eu não sei se algum dos presentes esteve presente em algum dos cursos que nós fizemos, mas se esteve, nós talvez talvez tenha sido algum dos cursos em que nós uma pedra essas pretensões, o diferencial na formação acadêmica para o tribuno do júri no que diz respeito à sua formação de base. O tribuno do júri, ele é um operador que se diferencia do operador das outras áreas, uma vez que para o tribuno do júri não basta e nunca bastará apenas a sua formação jurídica. O profissional que atua na tribuna do júri não pode e nunca poderá operar apenas com o direito penal, muito menos apenas com o direito, ou sequer apenas com o direito. A noção que nós adquirimos, ou a percepção que nós adquirimos de que o direito ou de que a adequação típica de subsunção imediata, a subsunção do fato à norma, é o que caracteriza a tipificação penal, é bastante para a caracterização do delito. Ela é uma ideia acadêmica que ela é correta no plexo acadêmico. E ela funciona até certo ponto dentro das hastes do juízo comum. Quando nós estamos nas hastes do juízo comum, nós temos um elemento, por exemplo, que falseia um talão de cheques, e emite várias folhas desse talão de cheques falseado, e nós fazemos a prova documental ou pericial desse talão de cheques falseado, e comprovamos pela perícia que o talão de cheques foi falseado. Com a prova disso, e com a prova de que ele utilizou isso para obter para si vantagem ilícita, nós temos a prova do estelionato. Correto? Então, nós temos, portanto, a subsunção do fato à norma, e basta para isso. Quando nós comprovamos que este copo de vidro que pertencia a outra pessoa foi por mim tomado e trazido para minha casa, e há uma prova cabal, há uma filmagem do sistema de circuito fechado de televisão da casa da pessoa proprietária deste copo, mostrando que eu lá estive e coloquei o copo dentro do meu casaco e trouxe para casa. E ela viu, denunciou, e a polícia vem e encontra aqui na minha casa este copo. Pericia este copo e encontra as digitais da proprietária neste copo. Está provado que eu pratiquei este furto. Você tem a subsunção do fato à norma. Com o crime de homicídio, você não tem isso. O mero fato de uma pessoa puxar o gatilho e matar outra não caracteriza um crime de homicídio. O mero fato de uma pessoa enforcar outra não caracteriza um crime de homicídio. É preciso que uma pessoa atire noutra, em que você faça a prova clara do dolo dela, da vontade dela de praticar o ato homicida. E no caso do crime de homicídio, nós temos uma singularidade que é muito forte, que é muito singular e que é preponderante sobre todos os demais crimes. O homicídio é, de todos os crimes, aquele que mais evoca no praticante do ato a sua natureza humana. Portanto, o que ocorre com o crime de homicídio, em síntese, é a necessidade que você tem de, mesmo que você tenha a subsunção fática, aqui eu digo subsunção fática, do fato
a norma, você tem que perquirir, você tem que examinar, você tem que se aprofundar em elementos, muitas vezes, de natureza psicológica, de natureza sociológica, de natureza sensorial, de natureza neurolinguística, para inferir e comprovar, demonstrar nos autos, exibir isso, sobretudo, ao conselho de sentença, que aquele tiro foi dado com a finalidade de matar. E este é um diferencial que foge, muitas vezes, ou foge, na maioria das vezes, quase na totalidade das vezes, às ciências jurídicas. Esta multidisciplinariedade do direito é que é o seu grande diferencial. E aí é que nós tocamos nesse terceiro ponto. O júri, ele se diferencia dos crimes comuns no processo penal por aquelas razões que nós apontamos no começo, porque ele é um processo diferenciado. Ele se diferencia dentro do direito penal por tratar de um crime específico, que é o crime de homicídio, além daqueles outros dolosos contra a vida, que são de rara ocorrência, mas ele se diferencia, sobretudo, na sua formação acadêmica, por conta desta multidisciplinariedade. Além disso, o júri ele se resolve através da oratória. Nos processos normais, como que você, que está no 9º semestre, no 10º semestre, vai atuar? Você vai atuar fazendo a sua defesa prévia, fazendo as suas manifestações por escrito, recebendo as suas intimações e se manifestando academicamente, juntando jurisprudências, juntando doutrinas, fazendo os seus recursos, interpondo os seus recursos perante o tribunal daqui, perante os tribunais superiores e tudo mais. A sua discussão vai ser eminentemente jurídica. No tribunal do júri, nada disso vai ser determinante. O que vai ser determinante no tribunal do júri, na sua atuação, vai ser a sua oratória, vai ser o seu poder de convencimento perante os jurados, vai ser a sua capacidade de comunicação e de empatia, vai ser o seu poder de se conectar com um terceiro que você nunca viu, alguém que veio de uma determinada vila da cidade que você não conhece, alguém que trabalha numa empresa que você desconhece, alguém que tem uma história de vida que lhe é estranha, alguém que tem uma posição partidária que pode ser contrária à sua, alguém que tem uma noção de religiosidade que muitas vezes é avessa à sua, e que se você externar, seja a sua posição partidária ou a sua posição religiosa, você pode, por esse deslize, perder aquela pessoa por um afastamento absolutamente idiosincrático. É nesse plexo da oratória que você vai fazer a conquista da pessoa. Você vai precisar ter uma noção de retórica, e a retórica ela não é simplesmente o saber dar o troco a uma frase ou dar o troco diante de um joguete de palavras. A retórica está, muitas vezes, em si mesmo. O seu adversário ele pode não lhe falar nada durante a sua fala, mas a sua retórica está na própria construção do seu edifício jurídico, na construção ou na edificação da estrutura da sua própria fala, desde a abertura do introito do seu discurso até a sua peroração, existe uma estrutura retórica que tem que ser construída. E essa estrutura retórica, ela não é uma coisa instintiva, ela não é algo que você vai aprender com o tempo e com o exercício. O seu segundo júri ele não vai ser melhor do que o primeiro porque você fez um júri, nem o 10º vai ser melhor do que o primeiro porque você fez mais 9, nem o 100º vai ser melhor do que o primeiro porque você fez 99 antes. E digo por experiência própria, o meu júri de hoje não é melhor do que o primeiro porque tem 749 entre um e outro. O teu júri ele vai ser melhor tão melhor quanto você mais estude o potencial e a capacidade
que a retórica tem para incrementar a tua estrutura de edificação do seu discurso. E a retórica tem como característica, tem como singularidade 2.600 anos. Sócrates, um diálogo de Sócrates com Gorgias, isso é uma leitura que nós podemos... o diálogo Gorgias, de Platão, que retrata o diálogo, a conversa, o debate entre Sócrates e Gorgias, que é onde nasce o enfrentamento entre a retórica socrática e o movimento sofista, o nascimento da retórica e o nascimento do movimento sofista. É um livro não muito grande, que você compra na Amazon por centavos, e você não precisa ler toda a filosofia grega para conhecer a retórica, basta que você leia Gorgias, de Platão, para conhecer a base do movimento retórico, e dê um salto lá de 2.600 anos atrás para hoje, e leia rápido e devagar de Daniel Kahneman, porque Daniel Kahneman explica hoje como funciona, através da neurociência, o processo de comunicação através da linguagem à vista, por quem fala, por quem recebe. Explica todo o processo de transmissão de conhecimento dos sistemas chamados sistemas S1 e S2, das cadeias longas e das cadeias curtas, das cadeias neurais longas e das cadeias neurais curtas. E isso influi muito na tua capacidade de utilizar com o seu ouvinte, com o seu comunicador, mecanismos de persuasão que vão ativar nele processos de convencimento rápidos, que vão funcionar, em verdade, nos chamados movimentos heurísticos, em módulos de aderência mnemônica que vão facilitar o convencimento dele ao final deste processo. Tudo isso é o estudo da retórica que vai te ajudar a promover o convencimento dele, não o convencimento no sentido negativista da palavra, não convencê-lo simplesmente pelo móvel malicioso do convencimento, mas convencê-lo pelo móvel aristotélico do convencimento, convencê-lo a fim de que a sua verdade, que é a verdade que você crê, atinja o ser da pessoa e passe a ser também a verdade dela. E no júri há um último elemento que insta relacionar, que é o conhecimento universal. Nós costumamos dizer, e eu costumo fazer sempre essa confissão, acho que a professora Isa, que me acompanha, já me viu confessar isso várias vezes, eu já não lembro quanto tempo faz que eu não vou a plenário com um livro com um código penal ou com um código de processo penal. E não carrego mesmo. Eu tenho no meu iPad um CP e um CPP comentados, que eu comprei de uma loja virtual, que eu carrego por precaução. Mas também não lembro a última vez que eu os utilizei. Se eu preciso jogar no telão o texto da legítima defesa, por exemplo, para exibir para os jurados, eu digito no computador que está no telão o Código Penal do site do Planalto e aparece no telão. Mas eu não levo livros de direito penal ou de processo penal para plenário. O que eu levo é o que eu tenho normalmente na cabeceira da cama, ou o que eu tenho à mão. Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, de André Conte Sconville, Justiça, de Michael Sandel, a Divina Comédia, de Dante. Dessas leituras saem. E vocês não imaginam o potencial que tem a Divina Comédia de Dante
para você construir com base nos círculos, nos diversos círculos do inferno de Dante, uma edificação retórica a respeito de crime e de castigo, de pecado e de redenção, quando você está discutindo necessidade ou a desnecessidade de crime de homicídio. Isso é muito mais forte, relevante e importante numa discussão oral, uma pessoa comum, para um cidadão do povo, no tribunal do júri, do que a subsunção do fato à norma, do que você pegar o Código Penal e dizer, o Código diz matar alguém, mas ele agiu em legítima defesa e aqui diz que age em legítima defesa quem faz isso ou quem faz aquilo. Você pega a lei seca e demonstra que a lei seca se enquadra no fato à norma e o outro sujeito que está na outra tribuna chega lá com uma bagagem filosófica, com uma bagagem literária, de literatura universal, com uma bagagem de história, com paralelismos, evocando metáforas e parábolas bíblicas, trazendo natureza humana, trazendo a vida real, e evocando princípios e valores éticos e morais que são palpáveis e conhecidos do ser humano, e que são palpáveis e conhecidos do jurado que está ali sentado, a tua letra seca da lei, ela vai ir por água abaixo, ela vai virar cada vez mais seca, mais seca, mais seca, mais seca, até que ela vai se quebrar inteira, de forma que esse conhecimento universal ele vai se perder, e quem tem o conhecimento universal, quem tem o poder da neurociência, ou seja, a capacidade de se comunicar, dominando as cadeias neurais, e esse domínio das cadeias neurais ele é forte. Quem tem conhecimento de neurociência sabe provocar no seu ouvinte a dispersão dos mais variados hormônios, sabe provocar as emoções corretas, sabe criar tensão na hora necessária, sabe criar empatia, sabe liberar endorfina no momento em que é preciso liberar endorfina, sabe liberar oxitocina na hora que é preciso criar emoção e afetividade para trazer o jurado para si e conquistar o jurado. Quem domina a retórica sabe construir e edificar um edifício jurídico, o edifício discursivo jurídico adequado, pleno e concreto, de forma que ele fique blindado a qualquer outro discurso. E quem tem o dom da oratória consegue fazer todo esse emaranhado construtivista, com começo, meio e fim, de forma que, no final das contas, você vai ver que naquele processo que é singular, porque não teve a decisão lá atrás, porque a decisão de pronúncia não sentenciou, mandou para o júri e deixou ali para o conselho de sentença decidir. Nesse processo que é diferente de todos os outros, porque ele julga os crimes dolosos contra a vida, principalmente o homicídio, que é um crime que tem a singularidade de conter muito de natureza humana, ou talvez o crime que mais contenha natureza humana, e por isso mesmo seja o crime de menos tecnicidade jurídica de todos. Chega nesse momento do plenário do júri, é o crime que mais exige esse diferencial de formação acadêmica, conclamando de nós ou exigindo de nós essa necessidade de estudos paralelos, de conhecimentos paralelos de neurociência, de oratória, de retórica e de conhecimento universal. Por isso que a gente sempre recomenda, estudem isso, busquem isso, existem caminhos os mais variados, nós temos aí o nosso perfil hoje é voltado para isso, para o estudo da oratória e da retórica. Estamos fazendo 2, 3 lives por semana sobre isso. Teremos um workshop, professora Isa, de 8 a 11 de junho, sobre oratória e retórica no nosso perfil do Instagram, exatamente sobre isso, mas também existem outros, muitos, aí disponíveis, e buscar bibliografia a respeito disso. Pelo menos esses 2 livros que nós indicamos, eles são muito bons.
E eu acho que a mensagem fundamental era essa que a gente tinha para passar. E eu gostaria aí de saber se a gente poderia ouvir dos meninos e das meninas aí o que eles gostariam de saber da gente. Era essa mensagem que a gente tinha para passar, para dizer. E agora eu passo o microfone para a senhora. Legal, muito obrigada. Eu realmente acompanho bastante todo esse embasamento filosófico e sociológico que traz, né, que você traz para o Tribunal do Júri. Eu acho isso muito interessante, um grande diferencial, porque trabalha com a natureza humana mesmo, né? Então, nada mais do que trazer essa essência para o diálogo e para o discurso que é tratado dentro do Tribunal do Júri. Eu tenho acompanhado alguns ex-alunos, hoje advogados, e que têm atuado no Tribunal do Júri e que, eu me enche de orgulho, né? Porque, de fato, você vê o tempo de preparação que eles tiveram. Eles assistem horas de Tribunal do Júri e alguns a gente acompanha mais de perto. Eles não perdem um, né? Então, eles estão sempre no Tribunal do Júri, passaram uma boa parte como ouvintes mesmo, e anotando, entendendo toda a sistemática e perguntando, porque tudo é um caminho que você trilha, né? E essa fase de preparo, de estudo, de como funciona essa engrenagem, ela é fundamental para um bom desempenho, né? Enquanto um profissional que vai atuar no Tribunal do Júri, né? Então, eu vejo e acho isso fantástico, porque ele de fato dando atenção para atuar no Tribunal do Júri, não é simplesmente chegar sem um preparo, sem um estudo anterior. E isso eu acho que de fato faz uma grande diferença no profissional, né? E compreender bem essa engrenagem. Tem uma aluna que quer fazer uma pergunta, a Iris está com a mãozinha levantada, pode ficar à vontade, Iris. Boa noite, Dr. Douglas. Tudo bem, Quero Iris? agradecer, tudo bem? Agradecer sua disponibilidade aí para estar compartilhando conosco nessa noite fria aí, seu conhecimento. Isso. E eu ouvi o senhor falando questão da dom da oratória. Queria saber se o senhor acredita que existe esse dom ou se é uma competência que nós podemos evoluir, porque eu sei que o senhor dá treinamento, o senhor está, né, sempre dando os cursos, as lives, e se a pessoa que tem dificuldade em falar no público, né, falar ao público, e sob pressão, porque o plenário do júri é um ambiente hostil, né? Se a pessoa que não tem essa facilidade, ela pode, por meio de curso, por meio de treinamento, alcançar aí esse dom da oratória, ou se tem alguém que pode nascer com ele, porque, como o senhor citou, é um dom, se tem como nascer com isso. Ô, Iris, eu estou procurando aqui para ver se eu te mostro. Mas é que eu não sei em que plataforma que tá, porque a gente tem o Kindle, né, da Amazon, e tem a outra que é da Saraiva. É tanta plataforma de livro virtual que a gente se embaralha, né? Não é nessa aqui, não. Mas enfim, existe uma pesquisadora chamada Angela Duckworth. Vou pesquisar. Ela escreveu um livro chamado Garra. Grit, em inglês. Essa tem algum ruído entrando. Aí. O grande lance da obra dela é o seguinte:
ela faz ela faz um questionamento inicial. Se o talento existe mesmo, se algumas pessoas nascem com talento inato, predestinadas ao sucesso pelo talento, ou se é possível sem talento. E aí ela cita algumas das mais diversas áreas. Ela cita, por exemplo, o Lionel no futebol, ela cita o Steve Jobs nos negócios, e ela discute se o Lionel Messi ele é um talento inato para o futebol ou se o Steve Jobs é um cara que tem um talento inato para os negócios, e a partir daí ela passa ao debate, a reflexão sobre ser, independente de qualquer coisa, o Messi seria, de toda forma, um astro do futebol, e o Jobs seria, de toda forma, um sucesso nos negócios, como ele foi com a Apple. E ela chega à conclusão, depois de vários estudos de caso, estou te citando apenas 2, mas ela discute vários, que não, a questão não é essa. E ela passa depois a estudar e a debater e fazer uma reflexão sobre o seguinte: a questão não está só no dom. É claro que existe uma mínima habilidade específica que é um pouco maior no Messi do que em mim para jogar bola. Nem todas as pessoas têm o mesmo grau de habilidades específicas para todas as coisas. O Messi tem um pouco mais de facilidade para o futebol do que eu. Só que o que fez o Messi ser o Messi não foi essa pequena facilidade a mais que ele tem. O que fez o Messi se tornar o Messi foram as 10 horas de treino diárias dele desde os 5 anos de idade. É claro que o Steve Jobs tem algum tirocínio para negócio melhor do que eu. Mas o que fez ele criar a Apple, que hoje tem um valor de mercado maior do que o PIB do Brasil, não foi essa pequena superioridade dele no tirocínio para os negócios com relação a mim. Foi a sucessão de tentativas e erros e fracassos que ele teve na biografia dele, que você pode ler e que é fantástica, que eu te recomendo, que é essa aqui. Leia essa biografia que você vai entender. Steve Jobs não tem talento para o negócio. Ou ele não é produto do talento. Ele é produto de muito fracasso. Tem uma propaganda fantástica do Michael Jordan, que você pode procurar no YouTube, em que ele conta quantas cestas de 3 pontos ele errou, quantas vezes o time dele dependia da última cesta para ganhar, e a bola estava na mão dele, e ele errou o lance. Ele conta quantas vezes ele perdeu bolas paradas. Ele conta quantos playoffs ele perdeu. Ele vai contando todos os fracassos da vida dele. E o Michael Jordan é o maior jogador da história da NBA. E ele conta tudo isso. Só que o cara treinava de 8 a 11 horas por dia, até ele chegar a ser o Michael Jordan. Mas o que é Angela Duckworth?
estuda e a que conclusão ela chega? Existe um fio condutor entre essas pessoas que têm esse sucesso. Todas elas têm uma característica em comum. Elas são todas determinadas e elas são todas apaixonadas pelo que elas fazem. E a conclusão a que ela chega é o seguinte: o fator não é a soma de determinação e paixão que junto ou juntos ela dá o nome de garra, que é o título do livro dela. E é por isso que eu te falo, entre eu e você vai ter alguma característica ou alguma habilidade que você tem, que você desenvolve por natureza melhor que eu. Eu não sei qual é, mas se a gente conversar, a gente vai descobrir. Nessa habilidade, se a gente começar do zero, você vai sair na frente. Mas se você não estudar e não desenvolver essa habilidade, e eu começar a estudar e desenvolver, eu vou te passar. Eu vou ficar melhor que você. Por outro lado, tem alguma outra habilidade em que eu sou um pouco avançado com relação a você. Mas eu preciso desenvolver. Eu não sei lá atrás qual que era o meu estágio em oratória. E eu não sei qual que é o meu estágio hoje. Eu não sei qual que vai ser o meu estágio daqui a 10 anos, ou daqui a 15 anos, ou daqui a 20 anos. Eu sei que eu sou um ser em desenvolvimento. E é por isso que eu não paro de estudar nunca. É por isso que eu não paro nunca de me preparar. O que eu sei é que hoje eu me sinto mais preparado do que eu era 20 anos atrás, quando eu comecei. Agora, quando eu comecei 20 anos atrás, eu me sentia um pouco à vontade. Se você me perguntar se eu nasci com um dom para isso, eu vou te dizer, eu acho que não. Mas eu vi o meu pai fazer isso a vida inteira. O meu pai era um homem que discursava. Então, o discurso, para mim, era uma coisa natural. Talvez daí eu tenha uma predisposição a isso. Mas aquela predisposição, ela não é o fator de nada, não. Tem muito estudo em cima disso. Muito estudo em cima disso. Muito estudo. Isso eu te garanto. Muito, muito, muito estudo. Décadas de estudo em cima disso. E vão ter outras para frente, porque eu não vou parar nunca de estudar. Então, se você tem o desejo de ser uma grande oradora, e se por um acaso você sente algum bloqueio, ou sente alguma restrição, ou acha que você tem alguma dificuldade, Iris, eu te falo, não se preocupa, não te preocupa com dom, não te preocupa com nada disso. O que vai te fazer uma grande oradora vai ser o teu estudo. E te digo outra coisa, se tu estuda, ou se tu estudar, você vai ser. Eu tenho certeza disso. E eu vou te ver num púlpito fazendo um grande discurso um dia. E o dia que eu te ver, eu vou ficar parado na cadeira, sentado, esperando você descer para me dizer que eu estava certo. Obrigado. Recebo essa profecia. Meu objetivo é defensoria pública. Vamos ver. Se eu chegar lá com muito estudo, né? A gente tem que se dedicar, né? Muito obrigada, doutor. Espero ansioso perder o júri para você. Combinado. Maravilha. Então, acabei de depoimento, né, de alunos, ex-alunos, hoje colegas de trabalho, e que lá estão. Então, totalmente possível. Eu vou passar para o Wendel de Freitas. Ele tem uma pergunta. Não, a minha pergunta é simples, eu só gostaria que o promotor pudesse, por gentileza, repetir o nome da autora aí, Ângela, que eu não consegui captar aqui, autora do livro. É Angela Duckworth. Duck de pato, D-U-C-K, Worth, é W-O-R-T-H.
RTW. Para pegar, Wendel? Ok, doutor. Valeu. Ok, obrigado. Nada. Na sequência, nós temos a Zeli. Só estou, deixa eu liberar a câmera aqui, só um minutinho. Boa noite, doutor Odegardo, boa noite, professoras e caríssimos colegas. Diante a resposta que o senhor deu para Iris, tudo bem. Diante a resposta que o senhor passou para Iris, primeiro quero dizer que foi não só uma lição assim de vida, mas algo que me emocionou muito. Essa questão da persistência, né? Vamos deixar um pouquinho o dom de lado, vamos insistir nisso, né? Isso assim sei lá, é muito gratificante ouvir o senhor falar, que eu já conheço assim do Tribunal do Júri, e chegar aonde chegou, e assim, com todo o esforço, com todo o estudo, eu acho que eu acho que estamos no caminho certo, então, que estamos estudando, né? Estamos aqui numa noite fria, como a Iris disse, mas estamos estudando. O senhor falou agora, e com isso eu parabenizo. O meu questionamento que o senhor disse ali na tribuna do júri, que vai muito da retórica, da oratória, vai de outros, essa multidisciplinariedade no tribunal do júri, e daí eu acredito, inclusive, eu já li um livro a respeito, que vai até um pouco da aula teatral, porque ele passa assim, não tirando o mérito nenhum, de forma alguma, do tribunal do júri, mas vai além das fronteiras das disciplinas jurídicas, como o senhor mesmo disse. A respeito disso, o senhor poderia discorrer em poucas palavras, se possível for, a respeito dessa encenação, dessa coisa que a gente vê no tribunal do júri? Zeli, sempre me perguntam isso, e eu fico feliz quando perguntam, porque quando não perguntam, atacam. Muita gente não, ataca. de forma alguma, não estou atacando. Eu acho interessantíssimo, então, tudo que é feito no tribunal. Por isso que eu fiquei feliz demais de você perguntar, porque você enxergou isso de uma maneira científica, né? E com um olhar instigante, né? Mas é isso que eu estou te dizendo. Muitas vezes a gente é atacado por isso, sabia, Zeli? As pessoas atacam, falam, isso é teatro, isso é teatro. Eu tenho no meu Instagram, como eu posto muita coisa de júri, e o meu Instagram é um Instagram aberto, não raro aparece um gaiato lá dizendo, a Globo está perdendo um ator, isso é teatro, sempre aparece algum gaiato lá. Mas eu normalmente ignoro. Mas quando eu tenho oportunidade, como você está me dando, de conversar sobre isso, eu fico muito feliz pelo seguinte, porque aí eu tenho a oportunidade de tocar no assunto e falar sobre ele. A resposta que eu vou te dar, ela parece uma resposta até surpreendente. De uma certa forma, por uma certa ótica, é um teatro, sim. É um teatro, sim. Só que não é um teatro no sentido pejorativo, no sentido de ser um enredo falso feito para entreter as pessoas.
quando a gente fala é um teatro, você tende a pensar, isso daqui é um enredo que não é verdadeiro e que serve só para o entretenimento. Isso é o quê? Isso é o teatro de divertimento. Não é disso que se trata o Tribunal do Júri. Mas o Tribunal do Júri ele também é um teatro. É o próprio do teatro. Eu vou te dizer por quê. Lá atrás, agora há pouco a gente estava falando, quando a gente falou a gente citou que você não precisa ir muito longe, ler toda a literatura grega, que você podia parar, bastava você ler Górgias de Platão, né? Agora, se você for além de Górgias de Platão e for estudar mesmo toda a história da retórica, você vai partir lá da retórica socrática. A retórica socrática ela está ali nascendo com Górgias em Platão, no choque. Em Górgias, você tem o choque da retórica socrática com o movimento sofista. Sócrates defendia que a retórica ela tinha que ter por finalidade o uso da palavra para defender a verdade. Esse livro que eu citei, Górgias, é um debate entre dois personagens, que são Sócrates e Górgias. Górgias era um grande orador também, que defendia que a palavra ela tinha que ter por finalidade o convencimento. Essa era a divergência dele com Sócrates. Então, eles debatiam com relação a isso. Para Sócrates, a palavra tinha que ter como finalidade alcançar a verdade, e para Górgias tinha que ter como finalidade pura e tão somente convencer. E eles divergiram e se separaram. E Górgias partiu dali, e da partida de Górgias com o seu séquito, com seus seguidores, surgiu o chamado movimento sofista. Daí a expressão sofisma. Os sofistas eram aqueles grandes oradores que por dinheiro, usavam o seu poder de oratória, recebiam dinheiro, tipo, me dá um dinheiro, você quer convencer alguém de alguma coisa? Me dá um dinheiro, que eu vou e eu uso o meu poder, e eles iam para a praça e faziam aqueles discursos convincentes. E o movimento sofista foi isso. E a sofística ela foi crescendo tanto e com oradores tão... só que eles tinham uma outra característica, eles eram muito pomposos, faziam discursos de muita pompa. E a sofística ela evoluiu para um segundo movimento, que foi a estilística. Eles começaram a se vestir de uma maneira muito diferenciada, começaram a usar babados, depois chapéus, e depois umas vestes meio estranhas, e depois começaram a fazer rimas, e depois começaram a falar em duetos, em cantatas. E da sofística surgiu um outro movimento que foi a estilística. Quando surgiu a estilística se dividiu basicamente em dois tipos de velocidades. Uma que era mais amarrada, mais entristecida, mais lenta, que a tragédia, e outra que era mais envolvente, mais rápida, mais fluida, que é a comédia. Essa obra que eu mostrei aqui, a Divina Comédia, de Dante, ela se chama Divina Comédia não é porque ela é engraçada. Quando ele fala Divina Comédia, a expressão comédia está se referindo à rítmica dos versos. Porque isso daqui é da Idade Média, mas na verdade é fruto da estilística. Isso daqui é fruto da estilística, que é filha do movimento sofista. Isso daqui virou peça de teatro. O teatro que abraçou a comédia e a tragédia é filho
dos sofistas, que nasceram de uma ruptura de um braço da retórica. Então, quando eu faço retórica no tribunal do júri, você percebe que, na verdade, eu estou dialogando com um primo meu chamado teatro. Sim, utilizando o poder do convencimento que vem lá dos sofistas, eu diria. No meu pequeno conhecimento. A única diferença dos sofistas de fazer a história inventada, de estilística, enfim, do conto, que eles caminharam para a arte. A obra de Dante é maravilhosa, só que ela não é verdadeira, mas é maravilhosa. É o caminho da arte. Eu segui o caminho de Sócrates. Eu uso o poder da retórica na busca da verdade. Só que não deixa de ser o exercício da plenitude de todo o meu gestual, de toda a minha comunicação verbal e não verbal, para o exercício do convencimento, mas para o convencimento também da verdade. Então, de uma certa forma, o que eu faço é um primo do teatro para o qual não se deu nome ainda. Então, se chama de teatro, por tabela. Muito obrigada, doutor. Fique à vontade. Professora Jane. Você disse que a Ângela, autora daquele livro, que ela fala que garra são pessoas determinadas e apaixonadas pelo que fazem, certo? Sim. Sim. Você é isso, você é determinado e você é apaixonado pelo que faz. E um estudioso fantástico, e um profissional fantástico, e um pai fantástico, e um marido fantástico, e ainda, por cima de tudo, é gaúcho, que nem o José Henrique, que esteve aqui com a gente esses dias. Então, eu queria dizer... Trineto de gaúcho. Ah? Eu sou trineto de gaúcho. Ah, é? Douglas, eu queria dizer para você da minha admiração por você atender os nossos convites sempre, vir aqui conversar com os nossos alunos, nos tratar com tanta deferência, você que tem tanto conhecimento e, ao mesmo tempo, tem tanta simplicidade, tanta humildade, vem aqui sempre conversar com a gente. Então, eu entendo que o cachê é grande, mas, mesmo assim, você está perdendo, você está destinando um tempo um tempo para vir aqui. Eu te agradeço muito por isso. E quero deixar registrado de público a minha admiração por ti. Tá bem? Recebe meu abraço. Obrigado. É recíproco esse afeto, né? Não tem. Eu já tinha perguntado de ti antes de você aparecer e meu afeto por ti, pela Isa, por vocês aí é perene e constante. Não tem que agradecer. Sou porque quero ser da casa. Então tá. Obrigada. Valeu. Acho que as mãozinhas foram todas atendidas, os pedidos de perguntas. Bom, eu acho então que tem mais algum questionamento, pessoal? Boa noite, Santana. Por gentileza, eu gostaria de... Boa noite a todos. Tá. Sobre o workshop, se puder disponibilizar os canais para nós, seria de grande valia.
né, bem como todos os livros que foram elencados aí por Vossa Excelência. Então, pelo senhor, pelo doutor, disponibiliza para a gente todos os nomes, todas as obras e principalmente o workshop, né, para quem se quiser desenvolver um pouco mais, né, tiver mais interesse, por intermédio da professora Isa, ou sei lá, arruma um jeitinho pra gente, tá bom? Só isso. Bom, aqui o que eu citei, na verdade, aqui foi basicamente no júri, que são picados das grandes. Está aparecendo invertido, Isa? Não, tá aparecendo certinho. Então, Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, do André Conte Sponville. Deixa eu botar mais próximo, que aparece melhor. É um livro que eu uso muito no júri. Isso aqui é um livro de filosofia moral que eu uso muito lá. O outro é Justiça, do Michael Sandel, Faça a Coisa Certa. O outro é eu vou ter ele em e-book aqui. Subliminar. Dá para ver? Subliminar, do Leonardo Mlodinow. Se quiserem bater uma foto, fazer um print aí. E a complementação do subliminar, o livro que o completa, o subliminar ele trata do funcionamento da mente humana no inconsciente. O elástico, ele trata do funcionamento da mente humana nas 3 formas do pensamento. Também é do Leonardo Mlodinow. Que trata do pensamento autômato, do pensamento racional e do pensamento elástico. E o outro é o rápido e devagar. Esse não está aqui. Está lá no meu quarto. É o rápido e devagar. Realmente, ele está lá no meu quarto. É o rápido e devagar, do Daniel Kahneman. Rápido e devagar, Daniel Kahneman, Kahneman. Daniel Kahneman. Essas obras elas são legais. Aí a gente tinha falado, e o Gorgias, Gorgias, G-I-A-S. Gorgias de Platão. É um diálogo de Platão. E o Pequeno Tratado? O Pequeno Tratado foi o primeiro que eu mostrei. Esse aqui. Tá. Pequeno Tratado. Tá. Isso aqui é uma obra de ouro, cara. Isso aqui todo mundo tem que ler. Isso aqui é obrigatório. E o workshop, ele vai ser, inclusive, ele já está, eu já estou divulgando ele no stories do meu canal. Ele vai ser de 8 a 11 de junho, no canal do Instagram. Eu não sei se eu consigo passar aqui.
Mas para quem quiser acompanhar, o canal do Instagram é @oldegardo. OLDEGARDO. E lá no canal a gente tem desde notícias do workshop, como a gente tem ali Teams, ele tem escrita na tela, né? Oi? O Teams tem escrita na tela, né? Esse é o canal do Instagram, @oldegardo. Lá a gente tem notícia do workshop, tá no stories do Insta, e ali a gente posta também trechos de júri. Acontecem muitas lives ali. Ontem, inclusive, teve uma fantástica sobre júri. Acho que ontem foi a melhor live de júri do ano até agora. Foi com o Alexandre Rocha de Moraes, promotor do primeiro Tribunal do Júri de São Paulo, cara, o titular do maior Tribunal do Júri da América Latina. A live estava tão boa, professora Isa, que a gente não conseguiu fazer em uma hora. Quando deu 58 minutos, a gente falou, não dá para parar. Aí eu encerrei a live, a gente abriu de novo, e aí voltou, a gente fez mais 40 minutos de live, deu 1h40 de live, foi fantástico, fantástico. E imediatamente todo mundo voltou. Enfim, tem semanas que tem 3 lives. O perfil tá bem bacana. Vale muito a pena seguir seu perfil. Tá rolando bem legal, tá todo mundo convidado lá. E o workshop ele vai ser de 8 a 11, vão ser 4 lives sobre oratória e retórica. As lives, elas não necessariamente vão ser todas de 1 hora, isso vai depender da temática do dia, elas podem ser de 30 minutos, 40, mas eu vou dividir em 4 para não misturar temas. Mas, enfim, ela vai ser bem bacana. Elas vão abranger desde da desinibição até a questão da neurociência no final. Abranger a desinibição e depois entrar no estudo da retórica, passear pela retórica grega, a edificação do discurso, os conhecimentos paralelos, storytelling, enfim, técnicas de convencimento, e chegar no final em neurociência. Vai ser bem bacana. Maravilha. Tá mudo, Santana? Oi? Muito obrigado pelo esclarecimento, pela ajuda, tá bom? Vamos seguir o seu canal aí. Valeu. Boa noite. Obrigado mesmo. Valeu. Acho que tem um último pedido. A gente pode fazer só mais uma pergunta? Tem mais uma mãozinha e aí a gente faz como última pergunta, então? Pode ser? Mas o que nós não vamos fazer hoje vai ser deixar mãozinhas abanando. É a Catiúcia. Boa noite, doutor, tudo bem? Aí, Catiúcia. Então, a minha pergunta é a seguinte: qual o impacto que esta pandemia vai causar relacionado ao Tribunal do Júri? Eles vão permanecer da forma como estão ou vocês vão ter uma forma, assim, digamos, diferenciada por conta que nós temos que nos proteger, né? Para dar continuidade nos tribunais do júri? Já está causando, Catiúcia. Na verdade, os júris estão suspensos. O último que eu fiz foi no dia 19 de março.
tem mais de 2 meses. Aí, a partir de abril, eles foram suspensos por determinação do CNJ, porque ali há um problema de logística, né? Não é apenas o juiz presidindo, eu falando pela acusação, a defesa falando pela defesa, porque você até poderia pensar, deixa o réu no presídio, faz por videoconferência, e aí os jurados, faz ser público e espalha os jurados pelo auditório. Você começa às 8 da manhã e acaba às 4 da tarde. Então, na verdade, você vai ter que fazer vários intervalos. Os jurados eles vão ter que, nos intervalos, ir ao banheiro. O banheiro é pequeno, eles vão ter que ter um contato próximo. Nesse contato, nesse vai e vem de banheiro, você não tem como higienizar toda hora que um sai e entra. Você tem horário de almoço, enfim, é inviável. E por essa inviabilidade, agora em abril, o tribunal daqui baixou uma portaria suspendendo, e agora em maio, agora o Conselho Nacional de Justiça suspendeu em todo o país os júris de réus soltos e de réus presos até 14 de junho. Então, desde 19 de março, que foi o último que eu fiz, até 14 de junho, pelo menos, não tem júris aqui. Agora não está tendo. Na verdade, desde abril não está tendo no país, nem em estado nenhum do país. Então tá bom. Obrigada, tá? Boa noite. Valeu. Bom, então acho que... Jane, você tem mais uma fala? Só obrigada e um grande abraço. Outro para ti, minha querida. Fica com Deus. Tu também. Muito bem. Bom, então acho que nós sanamos todas as perguntas. Gostaria imensamente de agradecer novamente a disponibilidade, a atenção, o carinho, o respeito que você sempre tem conosco e com os nossos alunos. É sempre enriquecedor ouvi-lo, principalmente pela densidade teórica com que as colocações são postas. E isso, com certeza, é um diferencial ímpar. Então, doutor Douglas, muitíssimo obrigado mesmo pela participação. Tá? Nós ficamos assim, imensamente agradecidos. A gratidão é minha, Isa. Obrigado pela oportunidade de, mais uma vez, estar com vocês, e sempre que tiver uma precisão aí, que para mim, na verdade, é uma chance de voltar, não me dispense a oportunidade. Me chame que eu estou com vocês.